Boa tarde, gente. Hoje vamos entrevistar a proprietária de uma das pizzarias mais famosas aqui de Brasília, a Dom Bosco. Prazer. Então, Valéria, conta pra gente um pouco da sua história de vida. Bom, eu sou formada em gastronomia, sou esposa de um dos fundadores da Pizza Dom Bosco. Quando você vai abrir um comércio, você tem que analisar o comércio, você tem que analisar a quadra, né? Você tem que saber o que tem na proximidade, qual vai ser o tipo de cliente, qual o público que vai frequentar o seu estabelecimento. Olha, ser empreendedor hoje não é fácil, é muito complicado, começando pela mão de obra, porque hoje você não encontra mão de obra, tá? E você esbarra também na fiscalização, nas questões jurídicas, impostos, é muito complicado isso. Então, assim, quando você vai abrir um comércio, não vá abrir um comércio pensando que você vai abrir e que não tem contas para pagar, que vai só entrar e não vai ter que sair. E não é assim que funciona. Você tem que separar as contas, é muita coisa para pagar, tá? E assim, se você não tiver cuidado, no final do mês não sobra nada. Então, acho que empreender é isso, é você se arriscar, tentar sobreviver no meio de muitos, né? E é isso. E você tem que estar lá dentro, né? Do comércio. Você não pode deixar na mão de gerente, nem de funcionário. E acho que é uma coisa assim também que é primordial, é você gostar daquilo que você faz. E não ficar na mão de funcionário, tá? Porque se você abrir um comércio, você não sabe como faz uma pizza, você não sabe como é que faz um doce, você não entende do caixa, você não entende de compras, você não vai pra frente, de jeito nenhum, tá? Porque aqui, se a minha confeiteira não vier, eu subo, eu vou fazer os dois, entendeu? Eu vou fazer os bolos. Eu tenho a ajuda do meu marido, dos meus filhos, funcionário também, eu falo que eles, né, fazem parte também disso aqui, porque sem eles também isso não seria possível colocar a confeitaria junto com a pizzaria. E aí, assim, quebramos a tradição, porque Dom Bosco é só Dom Bosco e não tem lugares para sentar. Dom Bosco come em pé, né? Você pega a pizza ali, paga, vai embora, né? Ou come ali, não tem lugar para sentar, bater um papinho, né? E aí aqui a nossa pegada foi diferente. A pizzaria ela foi fundada junto com a construção de Brasília. Então as pessoas chegavam, pediam uma pizza no balcão, uma pizza em fatia, é só um sabor de pizza, né? E já comiam, já saíam comendo, pegavam a pizza no guardanapo, um refresco e já saíam comendo. E o comércio teve que fechar, a gente foi um também que fechou. Na época a gente não tinha essa minha loja aqui, né? A minha loja foi adquirida logo que passou a pandemia. No tempo que passou fechado, teve um prejuízo, né, e tal, mas assim que abriu, eu acho que a gente foi um período que vendeu bastante, porque foi um período que as pessoas já, né, tava todo mundo em casa, eu acho que não tava com muita grana e tal, e a Dom Bosco é um preço acessível, né, para as pessoas comprarem, né, então a gente vendeu bastante pizza quando abriu. A iFood arrebentou naquela época, retirada de balcão, tivemos um período difícil, então foi para fechar o comércio, mas depois que abriu, o povo voltou com força mesmo, vendemos bastante. Eu sou a única mulher que tem Dom Bosco, até o momento. E eu tenho 11 funcionários, 10 são mulheres. Só a minha confeiteira que é mulher. Então, assim, você já esbarra nisso, né? Eu não posso contratar mulher, porque como é que eu vou contratar mulher para trabalhar num balcão desse tamanhozinho? Não posso, né? Então, assim, mulher aqui só na cozinha, na confeitaria. É complicado lidar com o homem, né? Eu sendo mulher, porque mulher já tem um jeito mais tranquilo de tratar, a gente já é mais sério, tem um coração maior, né? Que eu falo. Mas, então, assim, às vezes isso compromete a gente, né? Eles acham que eu sou a mãe e eu não sou, né? Entendeu? E aí, assim, às vezes tem dificuldade, às vezes eu tenho que pedir ajuda do meu marido, do meu filho, né? Pra algumas coisas, né? Mas eu bato de frente, não dou mole também não. Muita coisa mudou na minha vida. Eu acho que eu conquistei a minha independência financeira, né? Sou vista de outra forma, porque eu saí da minha cozinha, do informal, né? E pra rua, abri as minhas portas.
E daí, assim, mudou muita coisa na minha vida. E não me arrependo, acho que eu faria tudo de novo. Passei dificuldade no começo, porque não é porque Pizzas Dom Bosco você abriu, colocou a placa que o cliente vai chegar. Não, você tem que fazer sua parte, você tem que fazer seu marketing, tem que divulgar, né? Tem que fazer sua parte, porque senão o cliente não vai chegar. Porque até hoje, 4 anos, tem gente que mora aqui na quadra e não sabe que tem Dom Bosco. Né? Então empreender não é fácil. Empreender não é fácil. Graças a Deus que a gente tem ainda uma marca que tem nome em Brasília. Né? Então as pessoas conhecem, né? Então fica mais tranquilo. Mas se fosse para abrir um café aqui, eu tenho certeza que já teria fechado. Já teria fechado. Até porque aqui é a última quadra. E a gente fica próximo aos colégios, próximo às clínicas, hospitais. Então as pessoas aqui querem o quê? Querem um lanche bom, barato, né? Rápido também, né? Café, a gente serve café, claro. Tem café, tem bolos, tem pão de queijo, mas aí a gente implementou tudo aqui, botou os aperitivos, os doces e deu tudo certo. Inclusive, esse é um diferencial de vocês, né? Vocês servem a pizza bem rápido. Sim, a pizza toda hora ali no forno, quentinha, né? Chegou, tem pizza, se não tem a gente joga no forno. E é isso, é um sabor só. Ele inventou uma pizza com presunto e queijo. Aí o que aconteceu? Ele fez a pizza, colocou na estufa, a pizza ressecou, né? Aí ele falou assim, bom, vou inventar alguma coisa, né, que não dê esse problema. Aí ele inventou o tal do molho de tomate. Jogou o molho de tomate por cima e a pizza ficou mais tempo lá na estufa, lá na vitrine, e deu certo. E todo mundo gostou. Eu falo que esse sabor é uma coisa que de Brasília mesmo, né? Aqui do plano, né? Porque se for para colocar pizza do almoço, sei lá, em Sobradinho, né, em Ceilândia, eu acho que não vai pegar. Porque aqui, assim, foram criados com isso, né? Gerações e gerações, então é um costume. Tem gente que chega aqui que não conhece a pizza, tem de calabresa? Não temos pizza de calabresa, é só um sabor, é só mussarela, molho de tomate, o orégano, né? Obrigada. Eu tento sempre melhorar a minha loja. A minha loja não era isso aqui que vocês estão vendo, não. Quando começou aqui, tinham 4 cadeiras, 4 mesas, né, com cadeiras. Né? Então a gente vai crescendo, vai melhorando, sempre inovando, sempre inovando. Eu tenho que saber como que faz a pizza, tá? Porque não é só entregar a cozinha, você tem que saber o que acontece na cozinha também. Então assim, você tem que gostar daquilo que você faz, daquilo que você tem. Entendeu? Daquilo que você faz dentro do caso. Que é empreender. De não colocar qualquer um. Não, de jeito nenhum. Né? Então você tem que. Então, para você saber se está fazendo ou não, você tem que entender do produto. Então é isso, né? Todo mundo, por exemplo, meu marido sabe fazer pizza, os filhos dele sabem fazer pizza. Então, assim, são muitas empresas hoje em Brasília, né? São muitos representantes. Então você tem que saber quem é que está com preço melhor. A nossa matéria-prima que é o quê? É o queijo, né? A mussarela. Então a gente sempre está, apesar de a gente não troca, né? Sempre trabalha com o mesmo, mas a gente sempre está controlando o preço dele. Extratos de tomate que a gente trabalha também, a gente sempre está sabendo, tem que saber quem está com o preço melhor, né? Porque o meu marido fala que a gente ganha na compra, tá? Nem sempre é na venda. Então assim, a gente tem que estar de olho nisso. Porque me faz bem e está me dando retorno. Porque se não me desse retorno eu já não estaria mais aqui, né? E assim, eu gosto do que eu faço, né? Cuidar daqui, cuidar dos meus funcionários, cuidar de compras, cuidar da parte fiscal, contabilidade, sempre falando com o pessoal da contabilidade. É muita coisinha, muitos detalhes que você tem que estar ali olhando todo dia, porque senão, quando é final do ano, vem a malha fina, né? E aí é complicado. E você pretende expandir mais ainda no Bosco, essa grande pizzaria que você ou acha que para por aqui? Olha, eu por enquanto estou cuidando só da minha, porque só a minha aqui já tem problemas demais, né? Por enquanto só a minha mesmo. É isso. Muito obrigado. Prazer foi bom.